apresentar para vocês a aula de revisão, o vídeo de revisão a respeito da primeira unidade da disciplina de Instituições de Direito Público e Privado. Então, nessa unidade inicial, vocês viram basicamente o intuito geral da disciplina, o conceito em si, o porquê da disciplina de Instituições de Direito Público e Privado, a ideia de dar noções gerais aos alunos do que conceitos básicos do direito para que vocês possam enfrentar posteriormente disciplinas específicas de direito tributário, direito do trabalho, entre outras. Então, quando a gente estuda direito público e privado, basicamente a gente está aqui fornecendo a vocês noções básicas de como é que funciona o direito no Brasil, de como é que as normas são criadas e o que é o direito em si. Quando a gente fala então do direito em si, nós vamos partir então do conceito mais importante dentro da primeira unidade, que é o conceito de direito. Quando eu falo de direito em si, geralmente as pessoas imaginam uma coisa extremamente complicada, formal, pesada, a maioria da população, ao qual a maioria da população não tem acesso. Mas o direito em si, ele é uma ciência, e sendo uma ciência, ele tem um objeto de estudo muito claro. O objeto de estudo da ciência do direito é o comportamento humano. É a forma como as pessoas lidam com a sociedade, lidam entre si, as relações humanas entre si. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que o direito é a ciência que estuda o comportamento humano para regulamentar a vida dos indivíduos. Dessa forma, eu limito as ações. O direito propõe normas de conduta para limitar as ações de cada um desses indivíduos e o conceito mais importante de todos, evitar conflitos. A ideia geral do direito é essa, evitar conflitos, regulamentar a conduta social de forma que as pessoas vivam em harmonia. Vivendo em harmonia, realmente, nós não tenhamos contendas, nós não tenhamos crimes, nós não tenhamos realmente desarmonia dentro do meio social. Mas o direito ele acaba sendo uma coisa muito mais complexa do que isso. Então, à medida em que nós entendemos o conceito de direito, nós temos aí outros conceitos que são extremamente relevantes, como o conceito de direito objetivo, o conceito de direito subjetivo. Quando eu falo, por exemplo, do conceito de direito objetivo, eu me refiro basicamente a esse conjunto de normas que regulamentam a vida da sociedade com a finalidade de manutenção da paz. Então, eu falo de um direito onde está clara qual é a conduta que o Estado, qual é a conduta que aquela sociedade deseja. Por sua vez, quando eu falo de direito subjetivo, eu estou falando aí da capacidade que os indivíduos eles possuem no âmbito da sociedade, dentro da sociedade, de buscar a concretização dos seus direitos. Então, eu tenho o direito subjetivo de buscar uma determinada garantia fundamental dentro da sociedade. É o meu direito subjetivo, eu tenho o direito de ir em busca dessa concretização. Então, dentro do conceito de direito, do objeto de direito, nós vemos que o direito ele se destina a regular as relações entre as pessoas. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas são chamadas de sujeitos de direitos. E dentro do conceito de direito, elas podem ser tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Esses dois conceitos são dois conceitos que vocês viram, estudaram nas unidades seguintes, que é o conceito de pessoa física, sendo essa pessoa de carne e osso, essa pessoa natural, e a pessoa física, essa pessoa jurídica, como uma empresa, como uma sociedade, como uma associação, que assume o caráter de pessoa, mas não é uma pessoa natural, é uma pessoa jurídica, ou seja, nasce de uma ficção da lei. Com relação aos sujeitos dessa relação, que podem tanto ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ainda dentro do conceito de direito nós temos que entender que esses sujeitos eles podem tanto ser sujeitos ativos como sujeitos passivos. Quando eu falo de um sujeito ativo, eu necessariamente estou falando de um sujeito que é o credor de uma obrigação. E o sujeito passivo é o devedor dessa obrigação. A melhor forma de entender é através de um débito, por exemplo. Imagine que uma pessoa me deve uma determinada quantia em dinheiro. Essa pessoa tem que me pagar. Eu sou o sujeito ativo, porque eu sou a credora da obrigação. E a pessoa que tem que me pagar é o sujeito passivo dessa obrigação. Dentro do conceito de direito, e é muito relevante que nós relembremos, é o conceito de direitos humanos. Quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando necessariamente desses direitos que são essenciais à vida na Terra. Então, quando eu falo de o direito à vida, o direito de uma pessoa à liberdade, o direito dessa pessoa de viver sem ser discriminada pela sua raça, pela sua cor, pelo seu gênero, pela sua nacionalidade, nós estamos falando necessariamente de direitos humanos.
e que são concedidos, aliás, não são concedidos, mas eles pertencem à espécie humana pelo simples fato de uma pessoa ter nascido como um ser humano. Então essa pessoa, ela é objeto, ela é sujeito desses direitos humanos e eles devem ser respeitados de qualquer... Parou no respeitado aí, né? Por sua vez, dentro do direito, nós já falamos do direito em si, da necessidade do sujeito ativo e passivo, o direito ele também tem seus objetos. Então eu tenho o objeto do direito, nesse caso, que pode ser uma obrigação em si, pode ser um direito em si. E esse direito, sendo objeto, ele une, ele estabelece uma relação entre dois sujeitos. Um vai ser um sujeito ativo, outro sujeito passivo. Agora vamos relembrar um pouquinho as relações entre direito e moral. Vocês viram que essa relação é estabelecida de uma maneira muito clara, porque realmente tanto o direito como a moral, eles acabam derivando dessa ética individual que todas as pessoas no meio social têm. Mas quando eu falo de moral, eu necessariamente estou falando de uma forma de regular as condutas das pessoas, assim como o direito que também regula comportamentos, regula condutas, mas a moral em si, ela não tem como imputar a uma pessoa uma determinada punição, se o comportamento dessa pessoa for considerado reprovável pela sociedade. Então a moral ela atua realmente no âmbito do senso social, ou seja, do senso comum social. Algumas determinadas atitudes são consideradas reprováveis ou queridas dentro da coletividade, mas elas simplesmente estão no âmbito moral. Quando eu falo do âmbito jurídico, realmente as condutas que são desaprovadas pelo direito, essas condutas são puníveis. Não simplesmente puníveis por um olhar de reprovação por parte do seu vizinho ou por parte de alguém da sua família. Elas são punidas realmente pelo Estado, ou seja, você vai receber uma punição que pode ser uma multa, pode ser uma pena alternativa, pode até mesmo ser uma prisão. É muito interessante você perceber como algumas condutas elas acabam sendo reguladas tanto pelo direito como pela moral. Então, o dever de você ser realmente honesto dentro de um contrato, esse dever de honestidade dentro de um contrato, se você vem, por exemplo, a roubar, aliás, a enganar um dos seus sócios, a enganar uma pessoa dentro de uma empresa, você pode ser imputado criminalmente. A conduta em si ela é reprovável tanto no meio social, porque a desonestidade é reprovada pela nossa sociedade, como no meio jurídico. Você vai realmente ter que responder por um crime que você veio a cometer. Agora imagine o conceito de adultério em si. O adultério até bem pouco tempo ele era punido pelo direito. Hoje em dia não é mais. É uma conduta que socialmente ela é reprovável. A sociedade em si tem como moral não ver com bons olhos o adultério, a traição em si. Mas para o direito não é uma conduta que vale a pena regular. Então o direito não se interessa por punir, por exemplo, ou mandar para a cadeia uma pessoa que venha realmente a ter traído seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada. Por fim, ainda dentro do conceito de direito, nós temos que entender que o direito ele é um dever ser. Ou seja, o direito ele determina como as coisas deveriam acontecer. Ele não diz como as coisas são agora, ele diz que o correto é uma determinada conduta. E quando ele diz isso, quando ele determina esse dever ser, ele diz exatamente para a sociedade como ele quer que as pessoas ajam. Ou seja, ele diz qual é o comportamento que é desejado, qual é o comportamento que nesse caso é querido pelo direito. Ao dizer isso, ele determina um dever ser, ou seja, como eu gostaria que as coisas fossem. Vamos relembrar agora o conceito em si relativo aos ramos do direito. Então, esse conceito que é tão amplo, ele inicia basicamente numa conceituação muito simples. Eu tenho o direito natural e eu tenho o direito positivo. Quando eu falo direito natural, e aí nós temos que relembrar aquela corrente de pensamento chamada justnaturalismo, que prevê que os direitos em si eles não emanam da lei ou de uma palavra escrita por uma pessoa, por um homem. Eles emanam de uma entidade superior, ou seja, de uma vontade superior. Por isso são chamados de direitos naturais. Todos os seres humanos nascem com esses direitos. Então, o direito da vida, o seu direito à liberdade, o direito de você reproduzir, o direito de você ter uma família, esses direitos são direitos naturais. Por sua vez, e aí é o conceito que nós temos muito bem sedimentado na nossa sociedade atualmente, é o conceito de direito positivo, ou seja, onde os direitos eles são definidos pelos homens. E esses direitos definidos pelos homens para regular
as ações, para regulamentar as condutas, os comportamentos, eles estão muito bem listados em um determinado documento escrito. No caso do direito brasileiro, nós temos um grande exemplo, a Constituição Federal de 88. Esse direito positivo, por sua vez, ele acaba se classificando, melhor, se dividindo entre outros. Então, eu falo de direito positivo internacional e direito positivo nacional. O direito positivo nacional, né, o direito positivo de um determinado povo, de uma determinada nação, ele também vai se dividir. Geralmente, direito público e direito privado. O direito público, né, falando de direito nacional, o direito público é aquele considerado todo o ramo do direito em que, de alguma forma ou de alguma maneira, o Estado está presente, o Estado é um dos sujeitos da relação. Então, seja a União, sejam os estados, seja o município, eles estão ali presentes e eu necessariamente vou ter ali um direito público. Então, é o caso, por exemplo, do direito administrativo que regula a forma como a administração pública vai se regulamentar, vai se organizar. Ele é um direito que se destina necessariamente ao Estado, então é um ramo do direito público. Por sua vez, nós temos o direito privado. E o direito privado ele vai se interessar realmente por aqueles interesses que prevalecem entre os particulares. Então, a compra e venda de um imóvel, por exemplo, eu tenho aqui duas pessoas, não tem nada a ver com o Estado, uma quer vender a sua casa, a outra quer comprar. O Estado não é sujeito da relação, ele também não tem que se intrometer. Então, nesse caso, eu vou ter realmente um direito privado. No âmbito do direito internacional, e aí o direito internacional ele atua exatamente em normas gerais ou normas específicas da relação entre uma nação e outra, ou da forma como o direito vai ser aplicado entre uma nação e outra. Então, são normas realmente bem mais gerais, bem mais amplas. Vamos relembrar agora os conceitos de fonte do direito, né? Quando eu falo de fonte, quando nós entendemos fonte, nós entendemos um local de onde surge alguma coisa, de onde sai alguma coisa. Então, a fonte de água, realmente de onde brota um canal de água. Essas fontes do direito em si é exatamente de onde o direito vai beber as suas normas. Como é que o direito cria as suas normas? Ele cria as suas normas buscando em algum lugar a inspiração para isso, a ideia para criar essas normas. E esse local onde o direito vai buscar a sua inspiração para a criação das normas jurídicas são chamadas de fontes do direito. Nós temos aí uma classificação bem inicial, o conceito de fontes materiais do direito e de fontes formais do direito. Quando eu falo de fontes materiais, eu estou necessariamente falando de uma coisa muito concreta. O fato social que origina uma determinada norma. Então, o direito ele analisa a sociedade, ele verifica como é que aquela sociedade, as atuações naquela sociedade, a forma como as pessoas se relacionam, e desse fato concreto, ele extrai normas jurídicas. Qual seria a melhor forma de regular essa relação? Então, eu tenho aí uma fonte material do direito. As fontes formais, por sua vez, elas são fontes que decorrem necessariamente de um processo legislativo. Ou seja, eu tenho uma legislação, que nesse caso é concebida pelo Poder Legislativo, ele projeta uma determinada legislação e essa legislação se torna fonte do direito. É ali que eu vou buscar as respostas para resolver as demandas jurídicas, as demandas sociais. Dentro ainda do conceito de fontes do direito, nós também temos uma classificação relativa ao conceito de fontes imediatas e fontes mediatas do direito. Então, imediatas são aquelas fontes que são primeiramente aplicáveis e utilizadas no âmbito de uma sociedade. E as fontes imediatas são aquelas que possuem uma importância, mas elas são construções realizadas ao longo de um tempo. Então, não são realmente, né, fontes primordiais. Então, fontes imediatas, né, que são aplicadas de forma imediata pela sociedade. Nós temos a lei é a principal fonte imediata. Se você sabe que uma lei trata de um determinado assunto, você não vai buscar em outro lugar, você vai buscar exatamente na legislação que regula aquela situação. E o costume, por exemplo, um determinado costume, a forma como as pessoas, como aquela sociedade pratica aquele ato. Com relação às fontes imediatas, eu tenho, por exemplo, a doutrina, os livros, a forma como os doutrinadores do direito entendem, concebem determinadas situações, e a jurisprudência, ou seja, as sentenças dadas por juízes, ou as decisões de cortes, de tribunais, essas sentenças são utilizadas também como forma de auxiliar um juiz a tomar uma decisão, ou seja, são fontes do direito.
Pronto. Ainda em relação às fontes do direito, muitas vezes a legislação que está aí presente ou as fontes que o direito oferece, elas não são necessariamente suficientes para que um juiz possa resolver determinadas situações. E é o que ele pode fazer. Ele não pode se excusar de julgar um determinado caso. Ele vai ter que se utilizar de outros instrumentos, de outros métodos para conseguir dar uma decisão. Esses métodos eles também são previstos, nós temos aí como exemplo a analogia, a equidade, os princípios gerais do direito e os costumes. Então, quando eu falo, por exemplo, da analogia, um juiz ele pode não ter uma legislação que o permita decidir de forma precisa sobre um determinado caso. Mas ele pode observar um caso semelhante, a forma como esse caso foi decidido, e utilizar de forma analógica a decisão dada naquele caso para que possa aplicar aquela decisão ao caso que ele está julgando. Isso é chamado de analogia. Outra forma é a questão da equidade. Julgar com equidade, julgar com razoabilidade. Buscar realmente a ponderação, a compreensão daquele objeto, daquela contenda, daquela disputa e dar uma decisão baseada na razoabilidade. Os princípios gerais do direito, por sua vez, um outro instrumental à disposição de um juiz para que ele possa dar uma decisão em um determinado caso jurídico. Os princípios gerais do direito, eles são normas gerais, como, por exemplo, o princípio da boa-fé nos contratos, o princípio da proporcionalidade. Esses princípios, eles existem, eles devem pautar as decisões de todos os juízes o tempo todo. Então, o princípio da boa-fé é um dos principais exemplos. A necessidade de que as pessoas atuem nas suas relações sociais com boa-fé, com honestidade, com probidade. Esse princípio é considerado um princípio geral do direito. E os costumes, o modo de agir, a forma como as pessoas atuam nas suas relações, quais são as condutas que estão consolidadas naquela sociedade. Então, o juiz pode se atentar para essas condutas, para esses costumes, para fazer o julgamento do seu caso. Então, um bom exemplo, por exemplo, é o cheque pré-datado, pós-datado. O cheque, ele é sempre, dentro do direito, visto como uma forma de pagamento à vista. Então, você entregou um cheque para uma pessoa, entende que você está pagando à vista. Essa pessoa poderia pegar esse cheque e ir numa agência bancária e fazer o saque do valor imediatamente. Mas dentro do Brasil, na nossa nação, se criou esse pensamento do cheque pré-datado, pós-datado, onde uma pessoa coloca ali uma data posterior, entrega o cheque para o credor e em 1 mês, 2 meses, esse credor vai até o banco e saca o valor. Então, ela fez o pagamento em si. Não existe uma legislação que disponha sobre isso, mas o costume diz que essa prática de cheque pré-datado, pós-datado, é a prática comum. Então, o juiz vai se atentar para esse costume na hora de fazer o seu julgamento. Vamos agora relembrar um pouquinho o conceito de lei. A principal fonte do direito em si, na nossa legislação, são realmente as nossas normas jurídicas, é a nossa legislação. Essa legislação em si ela é criada pelo nosso Congresso Nacional, pelas câmaras de vereadores, pela Assembleia Legislativa de cada estado. E essa lei em si ela vai trazer exatamente as condutas que são consideradas desejáveis para o direito, e assim como as condutas que são reprovadas pelo direito e que serão punidas. A lei, então, ela é uma norma jurídica. Ela é criada por uma autoridade pública, ela é criada pelo nosso Congresso Nacional, pelas câmaras, por essa autoridade que tem competência para promulgar essa legislação. E ao ser promulgada, obviamente, ela demanda ser obedecida. Nós temos aí, como classificação do que é legislação, nós poderíamos dizer que nós temos as leis que são substantivas, ou seja, são aquelas leis que trazem direitos propriamente ditos, de que uma pessoa, por exemplo, tem direito à aposentadoria, poderia ser considerada uma lei substantiva. E nós temos também a legislação ou leis adjetivas, que são aquelas leis que não trazem necessariamente direitos, elas trazem orientações, são normas de processo, como um determinado direito, como um processo poderá ser orientado, poderá ser feito. Então, por exemplo, as normas processuais, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Ele existe para que se possa organizar como é que uma pessoa vai ser processada penalmente ou como um determinado caso vai ser julgado dentro do processo civil.
Então, as normas nesse caso são adjetivas, elas existem atreladas a um outro direito. Por sua vez, o direito brasileiro ele compõe um processo legislativo que é extremamente amplo. Então, o nosso artigo 59 da Constituição, ele prevê, desde emendas à Constituição até resoluções. E esse processo legislativo que permite a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, toda essa legislação, todo esse arsenal realmente é o que pode ser produzido de norma jurídica dentro do direito brasileiro. Para cada uma delas há um procedimento específico. A forma como uma emenda à Constituição, nesse caso vai emendar, ou seja, uma modificação dentro da nossa Constituição Federal, que é a nossa principal norma em si, é uma emenda que precisa ser processada da forma mais cautelosa possível. Então vai demandar um processo muito mais rigoroso, muito mais cuidadoso para que uma emenda possa ser aprovada. Diferentemente, muitas vezes, de uma lei delegada, de uma lei ordinária. Nós temos aí uma legislação que está um pouco abaixo na hierarquia, que não vai necessitar de tanto rigor para ser aprovada. Relembrando agora a questão da validade das leis, Vocês lembram, com toda certeza, que as legislações, as leis que são criadas, elas têm uma validade dentro do espaço, dentro do tempo. Então, uma norma, por exemplo, criada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ela tem uma validade dentro do território do Estado do Ceará. Por sua vez, uma legislação que trate do ISS, por exemplo, do município de Fortaleza, ela vai vigorar dentro das divisões do município de Fortaleza. Então, existe aí uma limitação de território. Da mesma maneira, existe uma limitação em relação ao tempo. Quando é que essa norma vai começar a valer? Então, vocês leram na apostila, que existe também a questão do vacatio legis. Ou seja, quando uma legislação é criada, ela começa a valer imediatamente. Se não for disposto na legislação que ela vai começar a vigorar imediatamente, ela começa a vigorar em todo o país em 45 dias. Então, uma legislação federal, por exemplo, uma lei proposta pelo Congresso Nacional, promulgada pelo Congresso Nacional, essa legislação, se ela não disser quando é que ela vai começar a valer, vou começar a vigorar a partir de 90 dias, 180 dias, amanhã mesmo, subentende que ela vai começar a vigorar em 45 dias. Ainda em relação à questão do tempo na legislação, o critério cronológico ele é muito importante nesse sentido. Sempre subentende que uma lei nova, uma lei posterior, ela revoga a legislação anterior que tratava daquele mesmo assunto. Então, se uma legislação tratava de um determinado assunto, como, por exemplo, direito empresarial, e aí vem uma nova lei que trata sobre direito empresarial, essa lei nova ela vai revogar a lei anterior. Foi o que aconteceu em 2002. O Código Comercial de 1850 vigorava há muito tempo no Brasil, mas quando surgiu o Código Civil de 2002, ele trouxe toda uma seção relativa ao direito empresarial e revogou boa parte, praticamente metade, do Código Comercial de 1850. Ou seja, uma lei nova, de 2002, revogou, mesmo que parcialmente, mas revogou uma lei anterior. Vamos relembrar agora os tipos de interpretação de uma norma jurídica, da legislação em si. Então, nós temos a norma, mas muitas vezes a forma como a norma está disposta não diz como é que ela deveria ser interpretada. Então, nós precisamos entender qual seria a melhor interpretação a ser aplicada em relação àquela norma. Qual é a melhor interpretação para as partes, para a sociedade, que pode ser aplicada e pode dar um resultado que seja favorável, que promova a harmonia social. Nós temos diversos métodos de interpretação do direito. Cada um deles realmente traz a sua especificidade e traz, obviamente, um benefício para o intento, para o resultado social que se quer. Então, inicialmente, nós temos como uma forma de interpretação a interpretação doutrinária, que nesse caso é realizada pelos estudiosos do direito. Então, os autores jurídicos leem a lei, concebem a melhor forma de interpretação e propõem uma interpretação para aquela legislação. Nesse caso, é chamada de interpretação doutrinária. Uma outra forma de interpretação é a interpretação judicial, que aí, nesse caso, quando um juiz em si ele lê a legislação e ele entende que aquela legislação deve ser compreendida, deve ser aplicada daquela forma, ele faz a interpretação dele, e essa interpretação é a interpretação judicial. É uma outra forma, uma outra classificação.
Ele, claro, dando uma interpretação judicial, ele pode se valer de uma interpretação doutrinária. Ele pode pesquisar sobre um determinado assunto e criar uma interpretação dele. Mas a interpretação dele, ao ser dada em forma de sentença, se torna uma interpretação específica, que é a interpretação judicial. Por sua vez, a interpretação autêntica, né, ela deve ser aplicada a todos, é aquela interpretação dada pela própria lei. A própria lei, ela fornece, ela diz como é que ela deve ser interpretada. Então, ela diz como é que aquele cálculo, aquela base de cálculo deve ser aplicada na prática. Ela diz quando é que aquela alíquota em si será aplicada. Então, a própria lei fornece a sua interpretação. E por isso nós dizemos que é uma interpretação autêntica, ou seja, feita pela própria legislação. Nós podemos ter também a interpretação gramatical e a interpretação sistemática. Quando eu falo em interpretação gramatical, nesse caso, o intérprete da legislação, a pessoa que está lendo a legislação, ele vai tentar interpretar a lei ipsiliteris, ou seja, de forma literal. Ele vai tentar buscar o sentido da norma, né, através do texto, através do conteúdo linguístico, a linguagem da lei em si. É uma interpretação bem restrita, né, a interpretação gramatical. Por sua vez, a interpretação sistemática. Nesse caso, o intérprete, ele vai buscar o sentido da norma dentro do sistema jurídico, dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, dentro daquele ordenamento onde aquela norma está inserida, analisando aquela norma como parte de um conjunto, como uma engrenagem dentro de uma máquina, eu entendo aquela norma pertencente a um sistema. Nesse caso, eu tenho uma interpretação sistemática. Nós podemos ter também uma interpretação declarativa, ou seja, eu busco, através da minha interpretação, dar um esclarecimento daquelas normas que não têm um conteúdo muito claro, ou até mesmo quando essas normas têm um conteúdo contraditório. E aí, nesse caso, eu dou uma interpretação declarando qual é a melhor forma de interpretar aquela norma. Nesse caso, é uma interpretação declarativa. E nós podemos ter também as interpretações restritivas ou interpretações extensivas. Na interpretação restritiva, eu vou tentar restringir, ou seja, limitar o âmbito de aplicação da norma. E eu vou retirar a sua incidência de alguns casos que eu considero que não são adequadas para aquele conteúdo. Então, eu restringo, eu limito a aplicação da norma em si. E por isso ela é chamada de interpretação restritiva. Por sua vez, é ao contrário. A interpretação extensiva, ela visa alargar a compreensão e a aplicação da norma. Então, eu interpreto a norma maximizando os seus efeitos, fazendo com que ela incida sobre o máximo de casos possíveis. Por fim, vamos relembrar agora a organização do Estado, né, muito bem explicada no final da primeira unidade da apostila. Nós vimos que o conceito de Estado, né, o conceito esse ente, essa entidade estatal em si, ela é uma criação jurídica. Nós temos aí o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é formado de diversas entidades, diversas instituições, e todas essas instituições que formam o Estado brasileiro, elas precisam de uma harmonia, de uma organização que permita que elas trabalhem em conjunto para o bem da sociedade. Essa organização, ela é disposta pela própria Constituição Federal de 88. Então, lá no artigo 1º, a Constituição diz, né, que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se um Estado democrático de direito. E aí ela vai dispor a respeito dos fundamentos. Ou seja, a República Federativa do Brasil, nós somos uma república, nós somos formados com base em federações, temos por nome Brasil. Nossa pátria em si ela é formada, a União Federal ela é formada por essa união indissolúvel, ou seja, os estados, todos os estados brasileiros, eles formam ali a União Federal e estão unidos de forma indissolúvel, uma coisa que não podem ser separados, não podem ser dissolvidos, e eles se constituem um Estado democrático de direito. Ou seja, nós vivemos em uma democracia e esse Estado ele se regula através de normas jurídicas. É um Estado de direito. Ou seja, estamos todos aqui à disposição da lei. E a lei aplica-se a todas as pessoas de forma igual. Quais são os fundamentos dessa República Federativa?
O artigo 1º vai dispor fundamentos da soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, que diz respeito a que o Brasil, as pessoas podem formar partidos políticos, é claro, seguindo os requisitos legais, e esses partidos eles têm, de se preencherem todos os requisitos, têm total direito de serem criados. As espécies, por sua vez, a Constituição, ela prevê que tipos de normas devem ser criadas. Nós até já falamos dessas normas, né? Nós vimos lá o artigo 59 prevê a criação de emendas à Constituição, de leis complementares, de leis delegadas, de leis ordinárias. Dentre dessas espécies normativas, a mais importante em si é a emenda à Constituição. As leis constitucionais e a nossa Constituição em si, ela é a nossa norma mais importante. Então, é a partir dela que o ordenamento jurídico ele vai se organizar. Se uma norma está dentro do ordenamento jurídico não concorda com a Constituição, vai contra a Constituição, essa norma tem que ser afastada, porque a Constituição deve prevalecer sempre. Considerando isso, se a Constituição precisa ser modificada, ela precisa ser modificada da forma mais coerente, da forma mais cautelosa possível. E nesse caso, a própria Constituição prevê, ela diz como é que ela deverá ser modificada. Então, para modificar a Constituição, previsão lá do artigo 60 da própria Constituição, é de que haja um processo que seja extremamente rigoroso, seja extremamente cauteloso, para que nós não tenhamos aí uma fissura, para que nós não tenhamos um problema dentro da Constituição. Então, a Constituição prevê que, nesse caso, ela poderá ser emendada mediante uma proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou ainda por uma proposta do Presidente da República, ou ainda de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de cada um dos seus membros. Então, isso é o necessário para se propor uma emenda à Constituição. Da mesma maneira, não é qualquer coisa que pode ser proposta como emenda à Constituição Federal de 88. Então, a própria Constituição prevê que algumas propostas, elas são proibidas, elas são vedadas. Não pode sequer se cogitar em emendar a Constituição visando inserir essas matérias. E aí o artigo 60, parágrafo 4º, que diz que não será objeto de emenda à Constituição, de deliberação em propostas de emenda à Constituição, a qualquer tipo de proposta que vise a abolir a forma federativa de Estado, ou ainda que vise a abolir o voto direto, ou ainda que vise a abolir a separação dos poderes, ou pior de tudo, abolir os direitos e as garantias fundamentais. Lembrando que os direitos e as garantias fundamentais estão previstos lá no artigo 5º da nossa Constituição, e é um artigo que é considerado cláusula pétrea, ele não pode ser modificado. Pronto, basicamente era isso, vou terminar, né? Bom, isso era tudo relativo à primeira unidade. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham uma ótima prova. Um grande abraço e até mais.